O papo hoje é sobre consistência, a minha palavra preferida da vida dos últimos tempos, porque foi aprendendo o significado dela que eu consegui parar de deixar as coisas pela metade e consegui, pouco a pouco, aprendendo a pensar no longo prazo e aprendendo a conquistar meus objetivos profissionais e pessoais. Isso é muito interessante, velho. Remonta algo que eu conquistei na minha vida de uma forma que eu me orgulho muito, porque eu sempre fui a pessoa que deixava as coisas para trás. Eu sempre fui a pessoa que as pessoas, pô, é muito desorganizada, e na adolescência eu era completamente essa pessoa. E foi muito legal perceber a evolução que eu tive quando eu comecei a entender que para eu conseguir conquistar uma coisa relevante, eu preciso pensar nisso anos antes e suportar o processo de passar por isso por esses anos, entendendo quais são as motivações que vão me deixar passar por isso e que muitas vezes não vai ter motivação nenhuma, sendo muito sincero, sabe? Eu acho que esse é o segredo, assim, como é que você passa por essas tarefas que podem ser chatas por um período muito grande de tempo e ainda assim não para, né? Uma coisa que é, a pessoa me provocou, falou, mas beleza, filosofar sobre isso é uma coisa. Agora, se eu fosse falar para uma pessoa fazer em uma semana, como que ela se torna consistente nos objetivos dela em uma semana, o que ela precisa fazer? E aí foi interessante, eu fui para casa com esse pensamento e depois eu voltei. E aí o ponto que eu escrevi esse texto foi exatamente esse. Em 7 dias, o que eu faria para me tornar, deixar de ser uma pessoa que larga as coisas pela metade, que só pensa no curto prazo e passaria a ser consistente nos meus objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Então o primeiro dia era um choque, né? O dia 1 é de enxergar o futuro. Então como que eu enxergo o longo prazo? E esse é o fundamento da sabedoria. Então dia 1 que eu faria? Enxergaria o futuro. É aquele choque mesmo, velho. Qual que é a pergunta que eu faria? Como estarei com 60 anos de idade fisicamente, mentalmente, financeiramente se eu manter os hábitos de hoje? Essa linha de chegada, ela te agrada ou ela te assusta? Então, eu gastaria um tempo nesse primeiro dia para pensar bem, gastaria horas nisso aqui. Escreva para fixar esse momento como o início de uma nova jornada. Grava isso, coloca num lugar que você vê. Então, o exemplo que eu trago aqui é, se eu continuar no sedentarismo aos 60 anos, eu estarei acima do peso e sem músculos o suficiente para curtir quando eu tiver mais tempo. Mentalmente, eu vou estar sobrecarregado das frustrações com os meus hábitos e projetos que não dei continuidade. Financeiramente, eu posso até estar bem, porém com a sensação de que eu poderia ter uma carreira mais saudável se eu soubesse ter priorizado mais a minha vida pessoal. Isso acontece muito com as pessoas do corporativo, que é quem eu mais converso, né? Estou entregando muito da minha carreira, porque eu acho que isso é extremamente importante, porque isso mudou a minha realidade, e isso acontece há 1, a 2, a 3 anos, e no final do dia, o meu objetivo era que isso já tivesse diminuído o ritmo há 1 ano atrás, só que já passaram 5, 6, 7 anos, já bati 30, 32, 35, 40 anos e esse ritmo ainda continua. E aí, 60 anos está ali, sabe? Então eu vejo que essa é uma reflexão fundamental para as pessoas que estão nessa jornada. O dia 2 é seja essencialista, né? É melhor ter um plano concluído que 10 pela metade. Esse aqui é um mantra que eu levo pra minha vida porque eu sou muito bom em querer criar muitos planos e não dar continuidade. Falo isso sempre pra relembrar que vocês não estão sozinhos nessa. Então, o plano que você deixou pra trás quando você definiu, então, aquilo que, pô, eu queria ter feito e não executei por N motivos. O plano que está em execução, mesmo que capenga, então, exemplo, pô, eu queria ir pra academia 5 vezes por semana esse ano e eu tô indo 2. Tá acontecendo, mas não dá o ritmo que você gostaria. E os planos que você ainda quer executar. Então, pode ser esses que deixaram para trás ou a vida mudou e você quer colocar outros, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Para trás, melhorar a alimentação, treinar 2 vezes por semana, terminar a posse. Então, para começar, dormir cedo, hábito de leitura. Pensando no tempo que a gente tem até o final do ano, quais são os que ainda dá para fazer. Isso é fundamental para a gente relembrar aqueles pontos importantes, tá? Esse seria o dia 2. O dia 3 é organizar o meu ambiente com o que eu tenho. Então, como é que tá o ambiente que você passa mais tempo? Eu passo muito tempo aqui nesse escritório, e vocês veem assim, esse fundo. E aí, às vezes, eu olho e vejo, pô, tá uma bagunça, eu não vou conseguir me concentrar nisso. Então, o que eu pego? Eu faço uma geralzona nisso aqui, e eu faço uma geração não só no meu ambiente físico, mas no meu ambiente virtual também. Então, deixa de seguir conteúdos que são inúteis, crie limites de tempo para redes sociais, isso é fundamental. Lá na trilha da produtividade, quando a gente vai mostrar lá a calculadora da rotina, a galera fica abismada do impacto que as horas de tela têm no dia a dia delas. Eu faço sempre um exercício se você diminuir a hora de tela, a quantidade de vezes que você pega o celular, você também consegue diminuir o tempo que você trabalha?
Porque se você for trabalhar mais concentrado, talvez você execute melhor com mais foco, né? Então deixar o celular longe já pode ser uma coisa, inclusive, para você trabalhar menos. Então retire as distrações do seu ambiente de trabalho, remova itens que não use e deixe o lugar mais limpo. Não precisa gastar dinheiro colocando novas coisas, é só uma organização do ambiente mesmo. Deixe de seguir conteúdos que geram ansiedade, comparação. Então, role o feed e experimente, por exemplo, pensar por 3 segundos qual o sentimento que aquele conteúdo te gera. Tô rolando o feed do celular aqui. Beleza, vi um conteúdo. Para no meio do conteúdo e pensa por 3 segundos. O que isso aqui me gera de sentimento? Você vai ver que grande parte ou não te gera nada ou te gera sentimentos ruins. Então, esse é um ponto fundamental. Pô, faça uma limpa, siga poucas pessoas, mas siga boas pessoas. O algoritmo vai ter que estar disparando coisas para você para tentar moldar o seu gosto, para que você fique mais tempo retido na tela. E se você ainda colocar coisas diferentes, você vai entrar num loop dele que vai ser muito difícil sair dele. Pô, o TikTok é uma coisa absurda. A quantidade de trabalho com produto há 12 anos, tá, gente? Eu sei o que eu tô falando quando eu falo de interface de usuário, de design ético, de construção de produtos digitais. Então, pô, já trabalhei em grandes empresas do varejo, grandes empresas internacionais de venda. Então, pô, eu sei como o funil de marketing ele nasce, não como o influenciador. Eu tô falando de empresas bilionárias que têm times de marketing gigantescos ao redor do mundo e como elas te fazem comprar por impulso, sabe? Como elas usam dados, elas enriquecem base de dados, cara, eu vivo isso todos os dias, tá? Então, o marqueteiro digital, ele é um peixe muito pequeno nessa jornada, que ele diz que ele é especialista. Então, quando eu tô falando de e-commerce globais, de big techs, de lugares que eu já passei, então a gente tá falando de algo muito mais desleal com a sua capacidade de retenção e os seus recursos de tirar da tela, beleza? Depois posso falar um pouco mais sobre essas experiências profissionais que eu tenho. Se você curtir, se quiser saber também, enfim, posso falar sobre algoritmo, posso falar sobre interface, posso falar de uma série de coisas. Se fizer sentido pra você que me segue, tá? Mas me manda no comentário aí. Dia 4 é aqui no seu sistema de organização pessoal, então tenha o mínimo para não se perder nas tarefas do dia a dia. Essa é a semana 1 da trilha da produtividade, falando mais uma vez aqui. Quando a gente fala da base da produção, de produtividade, a gente precisa ter uma estrutura que vai fazer com que as tarefas sejam feitas e elas sejam monitoradas. Eu sempre falo, pega o caderninho, a caneta, uma agenda de compromissos do celular, você precisa ter uma agenda. O livro da Sueli Carneiro, inclusive, ela fala um dos princípios das 81 lições de Cidinha da Silva sobre a Sueli Carneiro. Se você não sabe quem é Sueli Carneiro, pesquise. Tem uma agenda de compromisso e cumpra. É uma das lições, pois isso aqui é fundamental. Então, exemplo, tem um planejamento semanal de 30 minutos para definir as principais tarefas da semana. Eu falo isso o tempo inteiro. Se você voltar nos textos da newsletter aqui, velho, tem muita coisa falando sobre planejamento semanal. Se você seguir no Instagram também, tem um monte. Todo domingo quase eu vou lá e falo, pô, e aí o planejamento semanal? Te lembro. Trilha da Produtividade tem todo um sistema, uma plataforma que consegue te lembrar desse planejamento semanal, te direciona. Separe o seu planejamento entre vida pessoal e profissional. Se você só tem tarefas da parte profissional, você naturalmente vai deixar de lado as tarefas da vida pessoal. Então é uma questão de visualização, prioridade natural que a gente vai colocando. Então, adicione blocos na sua agenda para fazer cada coisa. Então, se você tem uma tarefa, você tem uma agenda, você vai ter que ter tempo para fazer essa tarefa. Se você não bloquear lá 1 hora para a tarefa X, vão botar outra reunião, você vai fazer outra coisa. Naquele horário ele picado, você vai pegar o celular e as coisas não vão andar. Então, seja essencialista. Mais uma vez, 3 objetivos concluídos é melhor que 10 listados e 2 feitos. Fato. Então, assim, é melhor ter menos objetivos que vão chegar até o final do que ter 10 ou vários objetivos, não concluir nenhum e lidar com as frustrações desses vários objetivos que não foram feitos. Revise diariamente, 10 minutos você está conseguindo avançar no planejamento semanal. Isso aqui demora um tempo, eu falo, mas depois que você coloca isso na sua vida, meu Deus, isso aqui muda tudo. Muda tudo, velho, porque você dorme sabendo o que você vai fazer. Você chega no outro dia, de manhã você não precisa ficar improvisando, você não precisa ficar negociando o que eu faço, o que eu não faço, entende? Isso aqui é fundamental, velho, isso aqui é fundamental mesmo. O dia 5, o que eu faria? Criaria objetivos coerentes, tá? Pegaria os meus planos do que eu deixei pra trás lá e que eu quero fazer, e do dia 2, e passaria um radar de coerência. Então, quais as perguntas que eu faço em cima de cada objetivo? Esses objetivos, eles fazem sentido com o meu momento de vida? Esses objetivos são meus ou são das outras pessoas? Por exemplo, eu já criei objetivos de esporte extremos em momentos caóticos da minha vida e tornei o esporte e a rotina péssimos. Eu treinei para uma ultramaratona no ano passado, no momento que eu estava mudando de cargo, no momento que eu estava indo morar já tinha um pouco tempo que eu morava com a minha esposa, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu falei, por que
não vou correr 55 quilômetros com 3.000 de ganho de altitude do outro lado do mundo? Por que não vou fazer isso, né? E aí foi uma rotina intensa, maluca, de, tipo, no momento, tudo começou a conspirar contra mim, assim, eu fiquei estressado, foi ruim pro meu relacionamento, ou foi ruim pro meu trabalho porque eu tava sempre cansado, os treinos não rendiam, eu me sentia frustrado, então, pô, não cabia uma ultramaratona naquele momento da minha vida, eu não sabia o preço que eu tinha que pagar, né? Então, e depois eu percebi que essa história aí foi bem importante para eu falar sobre coerência, porque eu percebi que eu tava comendo regra na expressão baiana de comparação. Eu não queria, de fato, fazer aquela ultramaratona naquele momento. Eu adoro esporte, eu gostaria só de fazer isso, mas eu sou consciente de que, cara, nem todo mundo tem a mesma quantidade de tempo e os mesmos recursos e tá nos mesmos momentos de vida. A gente precisa entender qual que é o nosso momento de vida antes de entender o nosso objetivo. Beleza? O dia 6 é uma mantra, né? Simplifique até começar. Você precisa ser obcecado por simplificar. As tarefas que você criou para executar os seus objetivos coerentes são realmente as tarefas mais simples que você pode executar para chegar lá? Essa é a pergunta. Às vezes eu quero criar uma parada super complexa e eu fico perdendo na procrastinação porque a minha rotina, o meu planejamento para fazer aquilo é complexo. A primeira etapa, o primeiro passo, pô, já é gigante. Qual que é a mínima coisa que eu preciso fazer em 2 minutos para eu fazer aquilo ali acontecer? Às vezes é vestir a roupa para academia e é já o passo para chegar lá, sabe? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um objetivo de criar uma newsletter, então eu estou adiando ele há tempos, eu posso colocar no meu plano de tarefas como escolher o formato de referência, definir uma paleta de cores, ou eu escrever a primeira edição com o que eu desejo falar naquele momento. Qual que é o mais simples e te aproxima do seu objetivo? É pegar lá e escrever alguma coisa, velho. Mesmo que ninguém vá ler. E aquilo é muito mais importante do que eu achar o cenário ideal, a newsletter para me inspirar, o meu sistema, o meu formato. Não, velho, você vai, testa, começa e vai se aperfeiçoando no caminho. O dia 7 é compartilhe e execute. Quem vai ser seu escudeiro nessa jornada aí que você vai passar, né, desses planos? Escolha uma pessoa de confiança para compartilhar a jornada ou entre em um ambiente que vai te dar apoio. Criar objetivos em grupo é comprovadamente mais eficaz do que executar sozinho. Você pode saber mais também na edição que eu falei sobre por que treinar em grupo é mais fácil, né? O fenômeno das assessorias esportivas, o fenômeno que é o CrossFit, o fenômeno que é o Hyrox e outros tarefas, e o fenômeno que é o futebol, né? É um esporte coletivo aí, quem tem o futebol de quarta, de quinta, de sexta, religiosamente não falta. Então, execute por 15 dias o plano antes de modificar. Velho, isso aqui é muito importante. Tem gente que começa, tá empolgado e aí vai fazendo isso aqui, velho, presta atenção aqui. Se você é essa pessoa, velho, que você começa, tá empolgado, e aí você começa a executar o plano, e você quer toda hora melhorar esse plano, pô, isso é uma receita muito eficaz para não fazer nada, para deixar tudo pela metade. Execute um plano que você definiu por 15 dias. Aprenda a criar ciclos de aprendizado. Aprenda a começar pequeno, pequeno, pequeno e ver o progresso pequeno. A constância tá aí. Ela é a cada pontinho de uma curva que vai se alterando aos poucos. Essa ideia que venderam, que as curvas dos objetivos da vida elas começam assim, a história que você fica vendo o tempo inteiro, que a pessoa era alguma coisa nada a ver e depois explodiu e ficou muito rica, ou virou muito boa, ou subiu de carreira. Cara, isso é o outlier, né, que a gente chama na análise de dados, né? Não é a exceção, não é a regra. E a exceção é o exemplo do idiota, tá? Então, é melhor ir pelo padrão, e o padrão é as coisas demoram para acontecer e você precisa ser consistente do que você achar que vai explodir. A gente tem uma ideia de que, ou a gente tem duas ideias extremas, ou a gente acha que a gente é muito ruim em comparação às pessoas, isso é uma questão de autoestima, ou a gente acha que a gente é tão bom quanto as pessoas que são extremamente fora da curva. A verdade é que a grande maioria ela é média, por isso que é a média. Então, você olhar para a média como a referência pode ser muito legal, porque você vai criando uma expectativa mais atrelada à realidade. O que acontece? As pessoas que estão nessa média vão indo aos poucos, em algum momento ela estoura, e aí ela percebe que ela é fora da média naquilo. Ela pode ser fora da média em uma coisa, abaixo da média em outra, na média na maioria delas. Eu falo com clareza aqui, sem o menor problema. Eu sou uma pessoa mediana. E eu aprendi a ser muito... A minha vida ficou melhor quando eu entendi que eu sou uma pessoa mediana em grande parte das coisas que eu faço. A questão é que eu faço tanta coisa,
tanta coisa e eu sou tão dedicado às coisas que eu faço que eu comecei a deixar de ser mediano. Eu comecei a ter tanta coisa no meu portfólio, no recurso, eu comecei a ter tantas pessoas no meu ecossistema que são boas, eu comecei a ser bom em me relacionar com essas pessoas, eu comecei a ser bom em mostrar que eu sou bom na minha rotina e isso foi cativando algumas pessoas que eu fui me tornando acima da média em várias coisas porque eu aceitei que eu sou mediano em várias delas e fui fazendo e tá tudo bem, entendeu? Se você é a pessoa que é procrastinadora e muitas vezes você procrastina porque você quer ser perfeito no que você executa, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, sua vida vai ficar paradíssima aí ao longo da jornada até você se desvincular de que o feito é melhor do que o perfeito. Beleza? Então, execute por 15 dias o plano, crie um grupo do WhatsApp com algum amigo ou amiga que esteja numa jornada parecida com os planos que deseja executar, ou entre em uma comunidade que vai encontrar pessoas que estão na mesma jornada. Isso aqui é legal porque nem sempre você tem essas pessoas disponíveis, tá? Então, se você quer fazer uma mudança importante na sua vida e você não tem essas pessoas, ache uma comunidade, as comunidades virtuais estão aí para fazer isso. Mudar o ambiente e a persistência coletiva são os maiores fatores para te tornar consistente para alcançar seus objetivos. Tem um livro, tem um vídeo do Wesley Delanogari que ele fala, não existe córtex pré-frontal que é capaz de superar o ambiente. Se você está num ambiente ruim, seus objetivos não vão ser alcançados porque você precisa mudar de ambiente. Esse é o fator mais importante para a mudança. Então, execute o plano por 15 dias. Se falhar um dia, não falhe no segundo. Comemore no final do 15º dia, você criou um ciclo de aprendizado. Isso é muito legal você refletir que você criou, principalmente se você não tem esse hábito. Os próximos 15 dias serão mais fáceis e aí eu prometo isso para você. Então, se você quer estar num ambiente com as pessoas incríveis que vão te ajudar a alcançar os seus objetivos, essa é realmente a última semana da trilha da produtividade. A gente começa a segunda. Dá uma olhada, link na descrição. Eu acredito que vai ser a última turma desse ano, porque eu acho que eu quero focar em outras coisas de estruturação até eu abrir a próxima turma. Então são 4 semanas com encontros síncronos, metodologia, ferramenta para aplicar, frameworks são baseados em ciência e desafios em grupo para continuar a jornada em comunidade. Então se você quer mudar esse ambiente, pode ter certeza que ali na trilha da produtividade você vai encontrar pessoas que estão querendo melhorar de fato a rotina e se tornar mais consistente. A gente tem 3 vagas, tá bom? É isso, muito obrigado, dê o like aqui no vídeo, manda uma mensagem, um comentário, reforce por favor esse comportamento que eu estou tentando ter aqui de gravar 2 vezes por semana, é importante que você esteja aqui comigo. Um abraço e até mais.